Parece que conseguimos aí refazer o contato com o Fausto. Bom dia de novo, Fausto. Bom dia, Glauco. Fausto estava comentando aqui alguns dos números da PNAD Covid-19 que foram divulgados aqui na última sexta-feira. E, segundo a pesquisa, a taxa de desocupação subiu de 12,3% para 13,1% só entre a primeira e a segunda semana de julho. Ou seja, nesse período, o número de brasileiros que estão sem emprego saltou de 11 milhões e meio para 12 milhões e 200 mil pessoas. É mais um índice que mostra a evidência da desestruturação do mercado de trabalho no Brasil, Fausto. É isso, Glauco. E o que a gente está assistindo agora é uma retomada ali das atividades econômicas, uma redução do isolamento social, e com a retomada com a diminuição do isolamento social, o que a gente está vendo é que as pessoas estão começando a retornar ao mercado de trabalho, e aí é razoável imaginar que a taxa de desemprego suba, né? É o que nós já estamos verificando. O número de desocupados ele vem aumentando, ao mesmo tempo que o número de ocupados vem caindo, o que tem elevado a taxa de desemprego. Nós estamos entrando agora no mês de agosto. O mês de agosto é normalmente o mês que começa-se a contratação ou as demissões do segundo semestre, e a gente deve assistir ali a alterações importantes nesse número. Agora, nada mais é aí, nesse caso, do que o que já se imaginava, né? Você tem um número muito grande de pessoas que saíram do mercado de trabalho, deixaram de buscar o seu posto e agora começam a voltar a buscar o posto de trabalho, aumentando o número de desempregados. Na outra ponta, a gente está vendo também que com a redução do isolamento social, as empresas vão tentando voltar à sua normalidade, só que essa normalidade não existe mais da forma como estava antes da pandemia. E aí você vai ver que este é o momento em que um conjunto bastante importante de empresas começam a fechar suas portas e começam a ampliar suas demissões. É bom lembrar também, Glauco, que as medidas relativas à manutenção do emprego, que foi principalmente a ideia da suspensão do contrato de trabalho ou da redução de jornada, também já estão terminando o seu período ali, né? Você tem ali a possibilidade de 4 meses cada uma, muito provavelmente um grupo de trabalhadores já saiu dessa possibilidade de utilizar essa medida, outro grupo pode estar entrando, mas a gente está vendo que também está sendo reduzido essa a utilização da própria medida, o que provavelmente pode levar a uma taxa maior de desemprego, uma vez que as empresas agora começam a fazer os ajustes que acham necessário. A gente sabe que nesse momento é um momento bastante complicado, é fundamental que as empresas tivessem algum apoio mais efetivo com relação ao capital de giro, porque se as empresas não acessam crédito para capital de giro, nesse momento as coisas vão ficando bastante mais complicadas, e muito provavelmente elas começam a executar o seu prejuízo. E executar o seu prejuízo, de um lado, é a empresa quebrando, de outro, a empresa mandando o trabalhador embora. A taxa de desemprego, assim, ela tende a aumentar, a gente já está vendo isso, e vamos ter que esperar um pouco agora como é que esse segundo semestre vai se encaminhar. A pandemia não está equacionada, que é o principal motivo aí de todo o problema econômico que a gente vive hoje. Nós estamos entrando aí num ciclo bastante complicado, a gente ainda está com uma taxa muito alta de mortes, uma taxa de contaminação bastante alta, e de fato, muito pouco se sabe até que ponto esse movimento vai se parar. A gente já tem visto a economia abrindo, em especial nos principais centros, como Rio, como São Paulo, e agora que, de fato, a gente vai saber o tal, começar a compreender um pouco como é que, economicamente, o tal novo normal começa a se reorganizar. Neste momento, esse novo normal tem indicado para a gente uma alta taxa de desemprego, redução da renda média do trabalhador, e um aumento da sua informalidade. Agora, Fausto, um outro dado também da PNAD Covid-19 se refere justamente aos trabalhadores em home office, né, que eram 8 milhões e 860 mil nessa situação. Na segunda semana de julho já eram 8 milhões e 200 mil, uma redução de 11,6% em uma semana. Quer dizer, como você mencionou, a gente ainda não tem a pandemia aí de coronavírus equacionada no Brasil, estamos num patamar muito elevado, as pessoas começam a voltar aos seus locais de trabalho e mesmo assim a economia não está girando. Quer dizer, o que pode acabar aí acontecendo, a gente tendo aí o isolamento social meio ioiô,
né? O que também é muito ruim porque não dá previsibilidade para ninguém, nem para as empresas, sejam as pequenas, médias, pequenas, as grandes, como também para os próprios trabalhadores, Fausto. Não, é isso. A gente ainda precisa avaliar se a gente vai ter realmente um repique aí da pandemia ou se a pandemia vai se estabilizar. Mas o pior movimento que a gente pode ter, sem dúvida, é esse efeito em que você reabre a economia, há uma aceleração da contaminação, da taxa de mortalidade, e aí você vai fechando a economia novamente. A gente viu isso em especial nos estados do Sul. Os estados do Sul fizeram um movimento de fechamento inicial mais forte, depois retomaram as atividades, aí a taxa de mortalidade e contaminação aumentou, e eles retomaram o fechamento das suas atividades, o que ocasionou bastante complexidade, muita dificuldade do ponto de vista econômico. É mais razoável você ter um processo efetivo de controle da pandemia e enfrentamento ali da questão econômica. O que nós estamos vendo, Glauco, é que há uma enorme desarticulação do ponto de vista do enfrentamento da pandemia, e essa desarticulação ela impacta tanto do lado sanitário, ou seja, do lado da contaminação e número de mortes, quanto do lado da própria economia, que ela não se vê ali para ver se recomeça a sua retomada, se para a sua retomada, em que momento de fato ela está. Eu diria que julho termina como o mês com maior número de mortes com relação à pandemia. Agosto entra sem muita expectativa para saber para onde que vai o controle da doença, e nós vamos ter que assistir aí como é que a economia vai reagir. Os primeiros números vão indicando que não é bom, né? Insisto, a gente continua com uma taxa de desemprego alta, a gente não vê o desemprego caindo, e na outra ponta a gente vê o número de mortes subindo. Então, nós estamos nesse cenário. É um segundo semestre que de fato se inicia, porque a gente sabe que o segundo semestre ali, julho sempre, ele é um semestre um pouquinho diferente por conta das férias escolares, que esse ano nem teve, mas a gente sabe que o segundo semestre se inicia aí, de alguma forma, com bastante problemas, com bastante questões em relação à economia, que tem a ver, em especial, com o controle da pandemia. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Glauco, e bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.